Eu vou falar aqui sobre o Trello. O Trello é uma ferramenta para a gente fazer uma gestão do que a gente quer acompanhar. Eu posso criar. O Trello é uma ferramenta gratuita, basta ter uma conta no Google, digitar lá no Google Trello, abrir uma conta rapidamente, a gente já tem uma visão. O Trello é basicamente para a gente acompanhar projetos, processos, KPIs. Eu vou exemplificar aqui mais no detalhe para a gente ter um material mais aplicável. Então, o Trello basicamente é a gente acompanhar uma jornada por Kanban. Eu tenho algumas funções aqui já pronta, eu vou abrir uma e vou exemplificando para ficar mais claro para vocês. Então, o Trello eu posso criar exatamente como eu quero, o que eu quero acompanhar. Eu posso criar um Kanban aqui exatamente para falar sobre as minhas metas da próxima semana, o que eu tenho para fazer nas próximas semanas e colocar a data. Eu posso fazer quais são as minhas ideias, quais são os meus projetos. Eu posso acompanhar uma jornada de carteira de cliente aqui do sucesso do cliente exatamente pelo Trello. Eu posso colocar os clientes que eu tenho para acompanhar no Start aqui, por exemplo. Eu posso fazer uma auditoria, os contatos proativos. Eu posso falar o que eu vou fazer na reunião, quais são os passos que eu vou fazer na reunião, o que eu tenho para acompanhar, quais são os clientes que estão em adoção, quais são os clientes que estão em risco, o que eu preciso revisar. E cada um desses cards eu tenho uma função, uma funcionalidade a mais que eu posso colocar. Inclusive as datas dos meus próximos contatos, o que eu posso fazer. Aqui é um exemplo de controle de CRM, mas eu posso fazer exatamente como eu quiser. Posso criar um Kanban aqui exatamente para falar quais são as minhas metas para 2025, o que eu vou fazer em janeiro. Eu posso colocar janeiro, fevereiro, março e assim por diante. Então aqui é um Trello para eu exemplificar de controle de um CRM, basicamente de alguns clientes que eu já atendi lá no passado. Então aqui eu coloquei as minhas ideias de sucesso do cliente, o que eu posso fazer, o que eu tinha que fazer no FITS, que é uma ferramenta para engajamento, a trilha do conhecimento, o que eu preciso fazer para o pessoal da empresa estar focado na cultura do sucesso do cliente, o que eu precisava olhar na ordem, revisar Sense Data, agendar as reuniões da próxima semana, isso aqui facilita muito. Então, a semana finaliza hoje, sexta-feira, eu já posso começar a agendar as reuniões da próxima semana a partir do que eu vi aqui. Então, eu sei que se eu olhar aqui, eu sei o que eu tenho que fazer. Então, agendar reuniões para a próxima semana. Então, eu vou fazer os contatos proativos e agendar minhas reuniões para eu ter a minha produtividade meio que garantida para a próxima semana. Então aqui Start é a mesma coisa. Eu vou abrir um que tenha bem um acompanhamento melhor aqui, por exemplificar as funcionalidades de cada card. O card é bem simples, se eu clicar aqui em adicionar, ele já cria. Eu posso descrever o que eu quero e adicionar. Basicamente isso. O Kanban também, a coluna. Clica aqui, adicionar outra lista. Se eu clicar, eu vou dar um título para essa lista, para essa coluna. Por exemplo, teste. Ok, criei a coluna. Agora posso criar o que eu vou fazer. Teste 2. Ok, já criei. Aí dentro dele eu começo a fazer as tratativas. Eu vou explicar melhor a partir de uma já pronta aqui. Então eu vou pegar um exemplo aqui de o, a coluna acompanhar. Por exemplo, essa daqui. Se eu clicar nela, vai me abrir todas as funcionalidades que eu tenho dentro dessa coluna. Então é basicamente para eu acompanhar uma jornada do que eu defini para fazer. Então, no meu caso aqui, eu defini que eu vou acompanhar os clientes. Então, nesse cliente aqui, Vitor Urbana, qual é o meu ponto focal, qual é o meu contato lá direto, quais são os modos que esse cliente tem contratado, os empreendimentos. Eu posso criar checklists. Esses checklists é basicamente para eu saber exatamente quais são as listas de atividades que eu tenho que fazer. Então, pedir prioridade no chamado X, fazer um, um orçamento do Plano Plus, ligar para o responsável do comercial. Basicamente, conforme eu for avançando com cada checklist, com cada tarefa, eu só vou realmente checando aqui. E ele vai me dar a porcentagem de concluído. Eu posso adicionar um outro aqui. Já está aberto. Se eu posso adicionar mais ainda, quantos eu for achar necessário e concluindo conforme eu for avançando. Aqui embaixo eu tenho todo o histórico de tudo que eu trabalhei com esse cliente. Então começa lá de baixo para cima.
Então, quando eu criei esse card, então ele fica toda a data e hora de quando foi criado, quando eu comecei o processo da reunião, o que eu iria falar na reunião, o que eu tratei na reunião e assim por diante, qual foram os próximos passos que eu tratei com esse cliente. Então fica tudo documentado. Se um dia eu precisar contar uma historinha de toda a jornada do cliente, como eu fui tratando com esse cliente, eu tenho tudo aqui. Claro, eu preciso documentar. Então tá tudo documentado o que eu fiz. Para documentar basicamente tem aqui atividade e descrever exatamente o que eu fiz ou o que eu preciso fazer. Eu posso editar exatamente como se fosse o Word, anexar algum arquivo, alguma foto e já fica aqui. Já está o que eu fiz, está há pouco porque eu acabei de criar, mas a partir de alguns minutos já vai estar a data e a hora exatamente. Então eu tenho toda uma história aqui do que eu fiz. Eu posso mostrar mais detalhes ou não. Então no caso eu ocultei. Então fica mais uma lista aqui do que eu fiz para facilitar a visão. Ou eu posso ocultar os detalhes. Aqui mais no canto direito eu posso ingressar, então eu posso estar 100% conectado a essa atividade. Como eu disse, eu posso criar um Trello e compartilhar com mais pessoas. Então esse está atrelado a mim, Leandro Alves. Eu posso atrelar outras pessoas se tivesse compartilhado. Posso sair, posso colocar membros, quem eu posso compartilhar. Então eu posso compartilhar por outras equipes, outras pessoas que têm conta no Gmail. Eu posso colocar etiquetas, por exemplo, score 6, detrator. Tem as cores aqui, eu posso digitar a cor, eu posso colocar um título, teste, por exemplo, e salvar. Aí eu posso aplicar essa etiqueta. A etiqueta vai ficar aqui, ela vai ficar tanto visível aqui, na parte da gestão desse card, quanto aqui. Se eu clicar em cima, ele vai me mostrar teste. Então, em todos os cards é bom colocar uma tag para a gente saber exatamente qual que é a questão dela. No caso aqui, os clientes que estão em risco, eu coloquei detrator. Então, esses clientes eu tenho a obrigação de ficar acompanhando eles mais próximo. Voltando aqui para esse Vitor Urbana, então eu tenho as etiquetas, o checklist, eu posso criar outro checklist conforme esse daqui, assim que eu concluir o 100%. Então esse concluiu. Em uma outra tratativa, uma outra reunião que eu fizer com esse cliente, eu posso criar outros checklists. Eu posso colocar as datas e horas do meu próximo encontro com esse cliente, salvar. Eu posso colocar aqui fazer contato com o cliente e aqui vai estar a data exatamente. Eu posso anexar arquivos, eu posso colocar exatamente o local exato, por exemplo, pesquisar no Google Maps algum endereço, posso colocar uma capa mais específica, eu posso adicionar mais funcionalidades. O Trello em si ele é gratuito, mas ele tem funções pagas, como por exemplo, deadline, que é trazer todas as datas que eu colocar em cada card. Se eu clicar lá em deadline, por exemplo, se eu adicionar aqui deadline, tem algumas funções gratuitas e tem outras pagas. Aqui vai me trazer a função de deadline, que é a linha do tempo, a hora e data que eu agendei. Então, todos os cards aqui que tem alguma data, eu vou clicar em deadline, vai trazer as datas e eu sei precisamente, exatamente, qual é o dia e horário da minha próxima atividade. Então, todas as colunas eu tenho uma função. Então, no meu caso aqui, Start, se eu clicar, eu tenho as mesmas funções de todos, então eu posso acompanhar conforme eu vou atuando com aquele cliente, eu vou descrevendo aqui o que eu quero. Eu posso exatamente mover esse card, por exemplo, ele está atualmente em Start. Eu posso clicar aqui em mover e colocar ele para em reunião e na posição 1, mover. Se a gente vir aqui em reunião, ele está aqui, MP incorporadora, assim como os demais. Aqui também eu posso, como eu disse, criar um card, então eu criei do zero o teste, que é o título, e o teste 2, que é o card inicial. Eu posso criar outros cards aqui e ir trabalhando com ele. Eu posso compartilhar esse Trello para uma outra pessoa que tenha conta no Gmail. Ah, mas o Gmail
Eu uso conta corporativa, dá para fazer uma conta no Gmail com a conta corporativa. Então o Kanban é basicamente para a gente criar o nosso processo, como a gente trabalha. Eu quero acompanhar KPIs. Só para eu exemplificar mais aqui ainda, eu vou trazer aqui um planejamento semanal, que é um outro modelo que a gente tem de Trello. Então, início do semestre, semana 1, final de semestre. Então, cada um desses cards eu tenho uma função que eu posso fazer. Então, reservar sala, configurar quadro do Trello, aula web, configurar o Google Drive, exatamente isso. Início do semestre, aí semana 1. Na semana 1, o que eu tenho que fazer? Planejar a lição. E dentro dela eu vou ter as funções de cada um. Então, ler as notas do ano passado, escrever o plano, escrever o PowerPoint, fazer as atividades. Conforme eu vou atuando com cada uma dessas checklists, eu vou checando para eu ter uma noção de como está sendo a minha produtividade. E assim por diante. É claro que para eu saber exatamente o que eu tenho que fazer, eu preciso colocar uma data. Então eu coloco uma data do meu próximo contato, minha próxima atividade. Coloco uma data, aqui já vai estar a hora, eu posso editar a hora e salvar. Tá com uma etiqueta, a etiqueta não tem nada editado, eu vou colocar um título aqui para essa etiqueta, por exemplo, teste, para facilitar. E eu vou salvar. Não salvou. Teste. Eu tenho a etiqueta aqui já notificada, se eu sair ela está aqui, se eu sair do card principal está aqui teste também. Então eu posso criar um Kanban, um Trello exatamente para o que eu quero criar, quais são os processos que eu quero acompanhar.